tudo bem? Estamos aqui, o professor Michael e eu, para falarmos do nosso trabalho de conclusão de curso, né? Então, vocês estão chegando próximos ao final dessa jornada, né? É uma longa caminhada e o trabalho de conclusão ele é extremamente importante para fechar aqueles assuntos discutidos ao longo do curso, exercitar os conhecimentos, os conceitos discutidos e, dentro do possível, de uma forma prática aplicada. Então, é um momento extremamente importante do curso. E é importante lembrar que um trabalho de conclusão, o famigerado TCC, né? Ao longo dos anos, talvez a gente veja nos cursos acontecer as pessoas chegarem no TCC com aquilo como um problema a ser resolvido. Na verdade, o TCC é um desafio muito interessante e ele pode ser muito prazeroso para quem realiza, porque é um momento de realização. Vocês fizeram todo o curso e vão escolher um tema para fazer o TCC, um tema que vai ser do agrado de vocês, um tema que atrai, um tema que vocês têm interesse ou têm necessidade, enfim, vão definir, vamos falar sobre isso daqui a pouco. E aí realizar aquele trabalho, um trabalho bem feito, um trabalho que dá prazer e que tem um resultado bacana e que é útil para si e que é valorizado pelos outros, é um esforço interessante. Então não encarem isso como mais uma obrigação de avaliação, mas como um desafio interessante onde se cresce muito. Realizar um TCC bem feito traz muito crescimento. A gente costuma dizer que vai dar trabalho de toda forma, né? Então, já que vai dar trabalho de toda forma, que seja um momento, né, de encontro de cada um de vocês com os conhecimentos desenvolvidos ao longo do curso, né? Que seja algo prazeroso, que seja algo que no final vocês possam, se for possível, implementar, né? Mas que seja algo que realmente traga um crescimento em conhecimento para vocês. Bom, nós temos vários temas dentro dos quais a gente pode fazer o TCC, o trabalho de conclusão do curso, né? E aqui está uma lista deles, né? Vamos lembrar, gente, que esse é um curso de aplicação da IA, ciência de dados, Big Data, nas áreas de negócio. Então é isso que a gente espera ver num TCC. Ah, mas eu posso fazer um trabalho eminentemente técnico, eu tenho conhecimentos complementares de desenvolvimento e programação? Posso, mas eu tenho que trazer isso para o contexto da aplicação de negócio, que é isso que a gente espera ver aqui e é isso que a gente fez ao longo do curso inteiro. Então, se vocês observarem aqui, né, Data Science, BI e IA como um produto e serviço, de novo, né, fazendo uma vinculação com aquilo que nós vimos anteriormente, né, segurança da informação em contexto Data Science, BI e IA, tentando juntar essas coisas, segurança da informação num contexto aplicado, sempre que a gente quer ver aqui, né, e depois, né, a palavra uso está na frente de tudo aqui, né, uso Data Science, BI e IA em finanças, gestão de times, inovação de mercado, logística, operações, marketing, as áreas de negócio que a gente trabalhou aqui ao longo do curso. E é isso que a gente espera que vocês façam aqui. Talvez, olhando essa lista pela primeira vez, gere alguma dúvida do tipo, mas eu tive muitas outras disciplinas. A disciplina que eu mais gostei, as 3 disciplinas que eu mais gostei no curso, elas não aparecem aqui, porque aqui está de uma forma agregada, né? Então, aqui a gente agregou disciplinas que trabalham conhecimentos em comum e gerou um tema para o TCC, né? Então, também vocês podem entrar em contato sempre que vocês tiverem dúvida, né? Se o tema não for autoexplicativo, vocês podem entrar em contato para tirar a dúvida. Olha, eu gostaria de trabalhar o assunto abordado na disciplina X, né? Eu não sei em que tema está, né? Então, é sempre possível esse contato, né? E aqui a gente está trabalhando de forma agregada. Né? Mas, já falando nisso, como é que se escolhe um tema? Né? Tem uma lista de temas. Como é que vocês vão definir um tema? Né? Isso pode ser um processo um pouco científico, mas também muito de preferências. Né? Como a gente já comentou, este é o momento de encerramento do curso, ele é o corolário, ele é um grande momento do curso, né? O TCC ele tem um papel extremamente importante na consolidação de competências e capacidades que vocês desenvolveram ao longo do curso, tá? Então, ele é um trabalho individual, né? Isso facilita no sentido de explorar o tema que você mais tem preferência, né? Sem precisar fazer nenhuma negociação, né? É sempre importante pensar na viabilidade, né? Então, aqui fazer um pequeno parênteses. Quando a gente está fazendo um TCC, a gente está fazendo uma pesquisa científica, tá?
gente poderia entrar no detalhe do quanto de rigor acadêmico tem no TCC, né? Mas ela é uma pesquisa científica, então vocês vão precisar de dados para embasar essa pesquisa. Esses dados, eles podem vir da literatura, nós vamos comentar na sequência, mas eles precisam vir também da prática, do campo que vocês resolverem atuar. Então, a viabilidade é neste sentido. Surgiu uma ideia. Há acesso aos dados necessários para desenvolver um TCC naquela temática? Eu não tenho acesso aos dados. Bom, daí tem que começar a pensar em outros temas, né? Porque o TCC, ele não é um livro que a gente escreve apenas da nossa cabeça do início ao fim. Ele tem um método, tá? E ele depende da coleta de dados, ou depende de dados que sejam bibliográficos, que sejam dados secundários ou dados primários, né? Para que possa ser definido aquilo que vai ser chegado como conclusão daquele trabalho, né? Então, isso é extremamente importante. E, claro, o conhecimento sobre aquele tema, embora também pode entrar aqui, né? E depende um pouco do tempo que cada um tem para dedicar. Eu conheço menos esse assunto, mas eu quero pesquisar esse assunto como um desafio pessoal e profissional. Também é possível. O que não pode acontecer é que isso seja sem esse raciocínio, né? Sem entender que... Gana de explorar. Exatamente. Eu quero porque os outros conteúdos que eu poderia abordar eu já domino bem e eu quero como desafio pessoal e profissional. Tem que estar ciente que isso vai dar um pouco mais de trabalho, que vai demandar um pouco mais de horas, né? Mas é uma possibilidade também. Então, tudo começa com temas que vocês têm preferência, predileção, né? Mas também é preciso pensar na viabilidade de executar um TCC naquela temática e com aquele determinado foco que vocês escolherem. E acho que a Edmara faz uma colocação que é bem importante, né? Escrever um TCC não é escrever um romance. Eu, quando escrevo um romance, coloco ali as minhas ideias e pronto. Tudo aquilo que eu agora colocar no TCC, ele tem que estar fundamentado de alguma forma. Fundamentado porque a literatura já fundamentou, trabalhos passados já fizeram isso e eu fui lá buscar essa informação. Fundamentado porque eu tenho dados, ou tenho um experimento, ou tenho alguma coisa que eu vou fazer e mostrar a efetividade, a validade daquilo que eu faço. Vou dar um exemplo que a gente vê muito por aí, né? Eu vou fazer um trabalho, desenvolvo uma técnica, um modelo e digo, este modelo é mais eficiente do que o modelo B. Ok. Como é que tu sabes disso? Eu sei disso porque o trabalho feito no ano passado por fulano e beltrano mostrou que isso é assim, ele é mais eficiente. Ou, não, eu fiz aqui um experimento, né, válido que de fato mostra que o meu é mais eficiente em termos de custo, tempo, seja lá a variável que eu estou utilizando. Eu não posso simplesmente dizer assim, é melhor, é o mais importante, sem ter uma fundamentação para esse tipo de coisa. A gente está num curso que usa o tempo todo baseado em dados, né? Desenvolvimento de cultura baseada em dados, análise de dados, né? Predições baseadas em dados. O TCC é a mesma coisa, ele precisa de dados para que estes resultados sejam críveis, sejam compreensíveis pelos outros, né? Que dialogarem com este trabalho e que, como a gente diz, né, no jargão, que ele pare de pé, que aquelas sentenças afirmativas que a gente diz que elas tenham uma base, seja da literatura, seja de dados coletados especificamente para esse trabalho, né? Então, tudo precisa ter a comprovação de que aquela forma que a gente está dizendo, né? Uma sentença afirmativa, por exemplo, que a gente pode confiar que é daquela forma. E aí isso nos leva à questão das fontes, né? Onde é que eu vou buscar essas informações, né? Poxa, eu sento no Google, busco lá, faço uma pesquisa e vem lá um blog. Um blog é uma informação confiável do ponto de vista acadêmico? Olha, é uma informação de segunda mão, é uma informação sem comprovação ou sem uma referência. Vamos pensar que eu posso sentar agora e em 20 minutos construir um blog e dizer lá o que eu quiser dizer, né? Aquilo não pode virar uma verdade absoluta.
Se eu leio, por exemplo, um artigo publicado numa revista que tem um corpo editorial que verifica a validade daquele trabalho, aquela fonte tem uma outra confiabilidade porque aquele trabalho foi verificado, ele é referenciado, houve um crivo de análise antes que aquilo fosse colocado à disposição das pessoas. Então a gente ouve muito assim, posso pegar a Wikipedia como fonte? Para um conceito básico, fundamental, sedimentado, ok. Para uma afirmação revolucionária de modelo, bom, aí talvez não seja suficiente, eu preciso buscar comprovações, outras fontes, né, que sejam referências e que possam dizer sim, de fato aquela informação está correta. E a gente sabe, né, existem muitas informações em Wikipedias e blogs que são muito boas e existe muita coisa que não é boa, que é ruim, que é falsa, que é mal feita, às vezes nem é má fé, é simplesmente errado. Né? Então é preciso ter cuidado, num trabalho acadêmico como esse, é preciso ter cuidado com as suas fontes. Né? E a cruzar fontes, comprovar informação com outra, esse é um processo que leva tempo, mas que também traz, né, essa satisfação de fato aprender com solidez uma coisa nova que a gente está desenvolvendo. Vocês estão vendo aqui no nosso slide uma série de fontes interessantes, não são as únicas, tá, mas são fontes importantes, boas, de qualidade, que a gente tem acesso via a nossa biblioteca aqui. Né? Então, o site da biblioteca da PUC, né, Biblioteca Central, ele tem muitos recursos online, né? Recursos que são índices de onde eu posso pesquisar assuntos, né? Eu quero fazer uma pesquisa sobre tal método de IA aplicado a finanças, né? Eu vou lá e vou achar artigos, vou achar livros, vou achar referências sobre aquele material e vou poder acessar aquele conteúdo online. Né? Então, vamos utilizar essas fontes. Né? A gente vai ter acesso a livros, vai ter acesso a periódicos, né? Uma base imensa de periódicos à nossa disposição, que a universidade coloca à disposição. Né? Fontes de consulta de fontes, né? Bases de dados para saber onde é que tem tal informação e como eu posso buscar. Isso, pessoal, é um treinamento para a vida. Transcende e muito o TCC. Tá? Na medida em que a gente cria um olhar para buscar dados e embasamento, tá? Isso vai ajudar na caminhada profissional de todos. Né? Receber um relatório, está indicando 40% de melhoria de determinada situação usando determinada ferramenta. A pergunta aqui, né, que vem do treinamento do método científico é quem disse? Né? É 40% baseado no quê? Quais são as fontes? Quais são o cálculo? Né? Então, esse é um treinamento importante para a vida profissional, então transcende e muito o TCC, e aí por isso que a gente está comentando desde o início da importância de fazer isso com o cuidado que um trabalho de final de curso merece, demanda. Tá? Com certeza, ao final desse trabalho, acho que o Michael já comentou isso, vocês vão sentir que vocês estão diferentes, que vocês têm um olhar analítico diferente, um olhar crítico, né, sobre aquilo que outras pessoas alcançam para vocês. Né? Então, isso é extremamente importante para a caminhada profissional de todos e todas. Se no futuro quiserem avançar a outros degraus dessa formação acadêmica, né, a gente ir para uma pós-graduação em nível de mestrado, doutorado, esses skills, essas habilidades que desenvolvem agora, vão ser amplamente utilizadas, muito mais úteis, mais cobradas, inclusive, né, nesses novos níveis que vão, né, talvez fazer parte da jornada de formação de vocês daqui para frente. Bom, nessa jornada, né, a gente precisa ter um olhar atento ao nosso estilo de escrita e ao nosso método de escrita. Né? Um bom TCC, entre outras coisas, é aquele que tem um texto claro, que tem um texto onde os achados, as afirmações são embasadas, mas também um texto fluido, né? Fácil de ler, e isso também é uma competência extremamente importante para qualquer atividade profissional que a gente vai fazer. Então, algumas dicas, né? É importante que vocês entreguem a primeira versão, né, que é um draft, que é um rascunho, que vai ter o tema, a proposta inicial do trabalho. Né? Isso é importante ser feito o mais cedo possível, porque aí a orientação ela começa também mais cedo no processo. Né? Então, esse documento inicial ele é extremamente importante para que o orientador ou orientadora possa dar aquelas definições iniciais, né? Por exemplo, isso está muito grande, não cabe no TCC, ou isso está muito singelo, né?
ou então tenho a sensação de que alguém já pesquisou isso, tá? Então é bem importante fazer esse primeiro contato o mais cedo possível, tá? É extremamente importante acessar o guia prático do Orientando, tá? Ali tem vídeos orientativos sobre como citar, como tratar a autoria, referências, né? Um pouco do que foi comentado anteriormente. Dá para citar o Wikipedia? Dá. A ABNT tem previsão de citar qualquer coisa, de citar música, de citar filme, né? Então, também aqui no guia de referência tem informações de como cita cada fonte. Claro, lembrando que um trabalho acadêmico científico não pode ser baseado na Wikipedia nem em um filme, né? Talvez em alguma outra área. Ou talvez em alguns momentos, né, em alguns segmentos. Exato, mas esse conjunto amplo de fontes, né, em geral é bem-vindo, e aqui nesse guia vocês têm a indicação de como citar cada coisa, tá? Bom, é importante dizer que aqui a gente está trabalhando, né, sempre com trabalhos autorais, ou seja, escritos por cada aluno e por cada aluna, né? Isso também é uma competência extremamente importante, né? Então é importante observar, né, que tenha todas as referências. Quando a gente deixa de citar uma referência, é como se aquilo tivesse sido citado por nós, tá? E daí a gente está cometendo um equívoco de citação, porque se o material foi produzido por outra pessoa, ele deve ter a correta citação em relação a quem produziu o conteúdo. Pensem que depois que vocês terminarem o TCC, que vai ficar muito bom, vocês querem transformar ele em artigo científico. Aí imaginem, né, estando do outro lado do balcão, vocês fazem um ótimo TCC, a partir disso constroem um artigo científico, publicam em um congresso, em uma revista, e daí outras pessoas se apropriam do conhecimento de vocês sem citar. Ninguém quer isso, né? Então, vamos também tomar todos os cuidados, marca com uma cor diferente, o que não citou ainda, enfim, anota no post-it, né? Cada um tem que criar o seu método para que não exista chance de deixar de citar, de atribuir a correta autoria a algum dos trechos do trabalho. E aqui esse detalhe é muito importante, porque às vezes a gente faz coisas e que talvez tenha aprendido lá cedo na escola, que parece que são coisas válidas, mas que não são. Por exemplo, eu leio um parágrafo de um livro, copiei aquele parágrafo e boto aqui, leio de outro, boto para aqui. Eu não copiei todo o texto do livro, eu fiz uma colagem, mas isso é sim cópia de trabalho de terceiros. E às vezes a gente faz isso não de má fé, por desconhecimento. Então a gente está deixando isso muito claro desde cedo. O que eu escrevo tem que ser meu texto, autoria minha, ou citação de alguém, referência de alguém que escreveu, e eu deixo isso muito claro, né, para que eu não incorra nesses erros, né. Eu vou reforçar essa ideia do guia prático orientando, porque lá vai explicar muito esse universo que é muito estranho, né, de como é que se referencia, como é que se escreve, então, olha, esse pedaço saiu daqui, isso aqui é uma citação de alguém, esses detalhes de como fazer isso, que são diferentes para quem não está acostumado, mas são simples, nada muito complicado, mas importantes de ser seguidos muito à risca. E ainda, né, no trabalho autoral, tem uma frase muito conhecida do Google Scholar, que é sobre os ombros de gigantes, né? O nosso trabalho acadêmico, ele é sobre os ombros dos outros, né? Porque a gente utiliza conhecimento gerado anteriormente. Mas é preciso que a caminhada seja nossa, né? Seja de cada um de nós. E aí isso nos leva a um tópico que é quente, né, e que tem tudo a ver com o nosso curso, que é o uso de ferramentas como ChatGPT, LLMs, vocês agora conhecem esses termos todos, né, e como é que a gente pode usar ou não pode usar esse tipo de ferramenta na produção de trabalho textual. Eu posso usar ChatGPTs, Gemini ou similares para fazer um TCC? Posso, como ferramenta de apoio. Eu, quando escrevo textos, uso. Por exemplo, eu coloco um texto meu e debato com o ChatGPT. Qual foi o entendimento daquele texto? E às vezes vejo que meu texto não ficou claro, porque ele faz inferências que eu não queria que foram feitas dali. Ou meu texto está cheio de hipérboles, cheio de adjetivos que eu não estou conseguindo deixar tão bem. Eu digo, olha, reescreve esse texto tirando os adjetivos, deixando ele mais objetivo. E aí vem um texto que eu posso pegar e modificar. Esses são usos legítimos da ferramenta, de uma ferramenta que é extremamente interessante, que vocês agora dominam bem mais que dominavam antes, né, e que vale a pena ser feito.
né? O que a gente vê que não pode ser feito? Qual é o uso indevido? É entregar um tema e dizer, me gera um texto, pega aquele texto, copia e bota como se fosse meu. Isso é o uso indevido de um texto que não é seu. É a mesma coisa que copiar o texto de um livro e botar para cá. E a gente vai atrás disso, a gente vai, né? A gente vai sempre, os orientadores têm ferramentas para isso, eles se preocupam com isso, eles vão querer conversar com vocês para que eles entendam o raciocínio de vocês. E quando aquele texto surge pronto do nada, ele vai perguntar, de onde saiu esse texto que a gente nunca conversou sobre ele? Né? Sem falar, e aí naquela nossa conversa inicial, todo o teu processo de aprendizagem vai para o lixo, vai fora, porque tu não fizeste de fato o teu TCC. Né? Tu fizeste um mecanismo de facilitador ali que não te agregou nada. Então, as ferramentas estão aí, dá para usar? Dá, e elas são extremamente úteis, aumentam a produtividade, melhora a qualidade, se bem utilizadas e usadas com, a palavra aqui é forte, com integridade. Usadas com integridade é uma ferramenta muito interessante. É isso. Bom, lembre-se que vocês têm toda a comunicação e toda a interação de envio do TCC é feita através da nossa plataforma, né? Então vocês têm na disciplina de orientação de TCC esse item entrega do TCC, onde tu vai selecionar o tema e enviar o arquivo, e aí todo o processo de envio acontece por aqui. Né? A gente não aceita, né, e a gente rejeita fortemente o envio por e-mail, interação por outros canais que não sejam através da ferramenta, né, e da conversa com os professores também, com o professor orientador através das ferramentas. Mesmo que vocês criem com o professor de vocês uns canais mais efetivos, mais ágeis de comunicação, as entregas têm que acontecer por aqui para que vocês possam acompanhar, para que vocês tenham registro do andamento do trabalho de vocês, para que os professores tenham também, para que tudo isso possa ser feito. Então é muito importante que a partir do envio do orientador, as entregas sejam feitas exclusivamente através da sala virtual, da plataforma que a gente tem de entrega de TCCs e da disciplina. Vocês estão nessa altura já bastante acostumados com ela, né? Continue utilizando, né? E ela vai ser bastante efetiva nesse processo. Então, acho que a gente acabou já comentando sobre isso, né? Mas assim que vocês fizerem o upload desse primeiro arquivo, por isso é importante que vocês deixem ali o mais claro possível as intenções de vocês em relação ao que vocês querem definir, né? Para não perder tempo, por exemplo, foi atribuído um orientador, uma orientadora que é muito técnico, muito business ou, enfim, de outra área. Em geral, quando as intenções do TCC estão claras nesse primeiro arquivo, flui muito bem, né? Dá match entre orientador e orientando, né? Então, exclusivamente pela sala virtual, que vocês vão acessar aqui pelo menu orientação. Um pouquinho de prazos, né, para fazer esse trabalho todo, né? Então, vocês têm 6 meses para o desenvolvimento e conclusão do TCC, contando do lançamento da disciplina. Quando a disciplina abre, o prazo conta. Então, isso é muito importante. Não começa a contar o prazo quando eu começo a fazer a primeira versão. Abriu a disciplina, o prazo está contando. Então, não deixem para a última hora, não deixem para depois. Façam essa disciplina do TCC como uma das outras disciplinas. Lembrando que existe um tempo para isso. E um TCC feito nas 3 últimas semanas não será um bom TCC, acreditem. Esse é um trabalho que requer iterações, requer revisões. Vocês têm o privilégio aqui de estar em contato com um orientador que conhece a área, que conhece o processo, que está acostumado a orientar trabalhos acadêmicos de diversas naturezas. Então se beneficiem dessa experiência, aprendam com ela, né, e com essas pessoas que vão estar junto de vocês. Então 6 meses para o desenvolvimento e conclusão do TCC, né? A partir do lançamento da disciplina de trabalho de conclusão. 3 meses de prazo regular e 3 meses de prazo extraordinário, né? Esse uso do prazo extraordinário, como está aqui, não tem custos adicionais nem redução da nota. Mas o que a gente se imagina é que em 3 meses é possível fazer um TCC se a gente fizer de forma atempada. Puxa, não consegui, a vida aconteceu e o prazo se esvaiu. Bom, eu tenho mais 3 meses. A partir daí eu estou em atraso, estou em débito com o curso, a minha avaliação está prejudicada, certo? Então tenham muito cuidado com isso. Essas datas desse cronograma vão estar na sala virtual, estão na plataforma, como vocês estão acostumados. Então sejam muito atentos a isso e não deixem para depois, né? A gente tem um nome bacana para isso, né? Que é, não nós, né? Mas a literatura, que é a síndrome do estudante, né? Fale vale para coisas, né? Que é aquela coisa de, não, semana que vem eu começo, né? O problema da semana que vem eu começo é que a semana que vem nunca chega, né? E aí a gente, quando vê, meu Deus do céu, bate o desespero e a gente aí corre para fazer, não vai funcionar, né? Garantido não vai funcionar. A gente está nessa vida há bastante tempo, né? Nunca funciona, tá? Então, não deixem para depois, façam de forma atempada. E o prejuízo é para quem poderia estar tendo um processo melhor e
divertido, prazeroso, gerando novos conhecimentos, consolidando aqueles conhecimentos, né, discutidos anteriormente e na pressa vai acabar não fazendo, né? Vai fazer só para cumprir com o entregável e aí é uma perda significativa. Não deixem chegar nessa situação, comecem no início, né? Porque as coisas vão acontecendo e não dá para deixar só para o último período garantindo que se vai ter o tempo, porque, né, a vida tem as suas próprias decisões e se pode ficar sem aquele tempo planejado, né? Então, o TCC, um bom TCC é um bom processo, tá? Então, toda semana tem que trabalhar X horas nisso, tá? Para fazer a interação qualificada com o orientador. Imagine se ficar tudo para as 3 últimas semanas. Não vai ter uma interação adequada com o orientador, né? Então, isso é bem, bem importante. Um pouquinho de prazos também, né? Os retornos que a gente tem também, a gente cobra dos orientadores isso, né? Que o primeiro retorno da primeira versão é em no máximo 15 dias, não é que leve 15 dias, mas no máximo, não mais do que 15 dias. E entre uma orientação e outra, no máximo 7 dias para que vocês tenham o retorno daquilo que é conversado com vocês. Mas na nossa experiência, isso é muito mais rápido e muito mais ágil do que isso. Mas tenham em mente isso, então esses prazos são importantes para que vocês mantenham esse ritmo, né, de desenvolvimento que a Edmara mencionou aqui, é bem importante. Para facilitar a realização do TCC, nós elaboramos um template, um documento de guia das sessões desejadas, necessárias ao trabalho de conclusão de curso. Então, nós escolhemos aqui o formato de proposta de um modelo de negócios, né? Então, é importante esclarecer rapidamente que quando a gente fala de modelo de negócios, não é apenas para uma nova empresa, né? É para uma nova iniciativa, uma nova estratégia, e isso se aplica muito bem, está muito bem alinhado aos conteúdos que a gente discutiu aqui nessa disciplina. Então, o tipo de sessões e de método por trás do trabalho do TCC, ele ajuda significativamente numa proposta que faz total sentido nesse curso, né? Então, aqui rapidamente o sumário, a gente tem a apresentação da empresa ou da organização, tá? Depois a descrição do produto ou serviço que vai ser criado ou modificado, tá? Ou seja, a pesquisa é sobre a criação ou modificação de um produto ou serviço. Qual segmento de clientes, para qual segmento de clientes este novo produto ou serviço vai atuar, novo ou modificado, melhorado, a proposta de valor, que é um item fundamental neste curso, tá? De vez em quando a gente vê análises de aplicações de tecnologia muito generosas, né, em relação aos efeitos possíveis, tá? Então, entender como a tecnologia que vai ser aplicada muda a proposta de valor é uma atividade chave nesse trabalho de conclusão de curso, né? Ao fim e ao cabo, se ela não entregar um valor melhor, é desperdício de recurso, é desperdício de tempo, né? Porque o valor ele é o driver de análise, né? Na sequência, canais de comunicação e de distribuição. Então, como esse novo produto ou serviço modificado vai chegar aos clientes definidos no ponto 2, como vai ser o relacionamento com o cliente, de onde vêm as fontes de receita e a precificação do produto ou serviço, que recursos e capacidades são necessárias, quais são as atividades-chave, quais parceiros estratégicos eu necessito e quais são os grandes itens de custo, né? Aqui, muito provavelmente, né, essa estrutura não é uma novidade para nenhum de vocês, né? Mas aqui a gente está trazendo um pouco do porquê isso se aplica muito bem à lógica do nosso curso, né? Então, seguindo aqui, né, tem uma pequena descrição, uma colinha, né? Uma ajuda de qual
é o foco deste item, né? O que é adequado escrever, descrever neste item, tá? E assim sucessivamente para todos eles. Nós não temos aqui uma recomendação de quais itens devam ser feitos a cada envio ao orientador. Isso é muito particular do processo. Vamos voltar a algo que a gente comentou anteriormente. Aquela pessoa, aquele aluno, aluna que vai querer se desafiar em algo novo, vai demorar mais para fazer os primeiros itens, né? Porque tem uma etapa aí de apropriação daquele tema, tá? Já outro estudante que queira fazer uma aplicação de algo que já domina, vai fazer mais rapidamente as etapas iniciais e vai levar mais tempo nos itens mais à frente. Então, essa dinâmica ela é muito particular de cada trabalho e deve ser estabelecido com cada orientador ou orientadora, que, em geral, né, embora os métodos de orientação variam muito, vão dizer, olha, para o próximo documento é importante que você resolva tais coisas no texto, né, que você atribua a citação, porque aí parece que tem sentenças de outros autores, e também desenvolva o draft dos itens tais e tais, né? Então, isso é muito da dinâmica da orientação, tá? E aqui, bem importante, a listagem de referências, né? Então, quais foram os ombros pelos quais eu caminhei nesse trabalho? Tá? Extremamente importante listar aqui todas as referências utilizadas para o trabalho. Então a gente volta à discussão das fontes, volta à discussão da autoria, né? Tudo isso acaba se refletindo também nesse momento que está aqui. E um ponto importante, né? É simplesmente um modelo de negócios? Não, modelo de negócios dentro daquelas áreas de aplicação que estão dentro do nosso curso. Então, cuide para não fugir de, eu não fiz nada que tenha a ver com ciência de dados, com IA ou com aprendizagem de máquina, mas achei interessante o negócio. Bacana, mas não é aplicável nesse caso de TCC. Então, não fujam dos temas possíveis, né, que são dentro das disciplinas que a gente trabalhou. Isso é um ponto bem importante, até porque os orientadores e orientadoras convidados para esse curso, eles têm domínio de conhecimento nas disciplinas trabalhadas no curso e naqueles temas, né? Então, o modelo de negócio aqui, o Business Model Canvas, ele é um apoio, ele é um guia, né? Ele não é o nosso foco principal, ele é um orientador do caminho, né? Uma ajuda no caminho, né? Em termos de sessões, de etapas, de o que eu faço agora, né? Evidentemente aqui o trabalho não é sobre a aplicação do modelo de negócios, né? Então isso é bem importante. E por fim, anexos que sejam importantes, tá? E aqui tem algumas instruções, né, que a gente já comentou, inclusive, sobre redação, layout, o uso da inteligência artificial, né, a questão da necessidade de um texto autoral. Tá? Então, com esse template, vocês já partem de uma boa base, né, no sentido de, bom, o que são os entregáveis, quais sessões eu tenho que fazer. Tá? E é importante dizer também que a escolha do Business Model Canvas traz um caráter mais aplicado para esse TCC, né? Vejam que a gente não tem uma sessão de metodologia, tá? Então, foi escolhido também para permitir um olhar mais aplicado, que vocês possam exercitar também algo que está sendo feito nas empresas onde vocês trabalham, ou que vocês queiram fazer. É um momento de teste também, né? Eu quero ver se isso funciona, então também o Business Model Canvas ajuda, ou as suas principais sessões ajudam no sentido de um trabalho mais aplicado. É isso.